meu irmão Calum foi promovido na primavera passada. Foi uma coisa grande. Eles anunciaram para a empresa toda. Aquele tipo de coisa, champanhe no escritório, chefe apertando a mão, sala de canto, tudo certo. Meus pais ficaram nas nuvens. Levaram ele e a namorada para um cruzeiro de uma semana pelo Mediterrâneo. Tudo de luxo, 5 estrelas. Postavam foto todo dia. Jantar no navio, roupão combinando, brindando no pôr do sol com legenda tipo, muito orgulhosos do nosso filho. Eu achei as fotos bonitas. Mandei uma mensagem dando parabéns. Até liguei pro Calum antes deles viajarem e falei, você merece, cara. Depois disso, voltei a trabalhar. 3 meses depois, eu também fui promovido. Não foi tão chamativo quanto a do Calum, mas ainda assim foi importante. Fui para uma vaga de liderança no setor de análise da minha empresa. Primeira vez que eu comandava uma equipe. Primeira vez que meu nome apareceu no boletim interno. Contei para os meus pais no jantar. Eles sorriram e falaram, que legal. Meu pai só balançou a cabeça e disse, muito bom. Minha mãe perguntou se o novo cargo tinha que usar roupa social. E logo depois já mudaram de assunto. Começaram a falar do Calum de novo. A namorada dele abriu uma loja. Eles adotaram um cachorro. Eu não esperava uma viagem nem nada, mas pensei que talvez ganhasse alguma coisa. Um cartão, um brinde, algum gesto. Mas não. Eles foram para casa do lago no fim de semana. Só os dois. Sem convite, sem mensagem. Só postaram uma selfie no pier com a legenda, finalmente, um pouco de paz. No começo, eu dizia para mim mesmo que não tinha problema. Nem tudo precisa de festa. Nem tudo precisa de atenção. Mas aí, 2 semanas depois, minha tia me contou que meus pais ofereceram pagar o lugar do casamento do Calum. E eles nem estavam noivos ainda. Quando perguntei isso para minha mãe, ela só me ignorou. Eles só queriam ter certeza de que tudo ia estar pronto quando chegasse a hora. Mas me fez pensar que eles estavam preparando um futuro onde eu não tinha lugar. Como se eu não precisasse ou não merecesse. Pensei em falar com eles sobre isso, mas não queria parecer com inveja, nem pequeno, nem como se eu quisesse competir. Então guardei isso dentro de mim, até chegar meu aniversário. Caiu numa terça-feira. Eu não esperava nada grande. Talvez um jantar, talvez um bolo. Mas quando liguei para perguntar se estavam livres, meu pai disse que iam viajar rapidinho. Perguntei para onde. Ele respondeu, pro mesmo cruzeiro que fizeram com o Calum. Disseram que conseguiram um desconto por já terem ido antes. Eu não falei nada. Ele tentou quebrar o silêncio com uma risada, a gente te leva na próxima. Mas nós dois sabíamos que não ia ter próxima vez. Pelo menos, não para mim. Naquela noite, fiquei sozinho no meu AP, comendo comida de delivery e olhando as fotos do novo cruzeiro. O Calum comentou numa delas, parece familiar. Várias curtidas. Ninguém falou de mim. Ninguém nunca falava. E foi aí que alguma coisa dentro de mim mudou. Não era raiva ainda, era clareza. Não era só sobre uma viagem. Era sobre o lugar que eu ocupava para eles. Eu não era o segundo filho. Eu era o filho que não precisava de nada. Aquele que podia ser esquecido, porque nunca reclamava. Porque eu nunca causava. Eles achavam que me conheciam. Mas isso ia mudar. 2 semanas depois do segundo cruzeiro, teve um jantar em família. Nada chique. Só um churrasco de domingo na casa dos meus pais. Aquele tipo de encontro que a gente já teve 1000 vezes. O Calum e a namorada estavam lá. Também tinham 2 tias, um tio e nosso primo Sam. Eu quase nem fui. Mas uma parte de mim queria ver se alguém ia dizer alguma coisa. Se aquelas fotos das férias no meu aniversário viessem com um pedido de desculpas, um reconhecimento, um brinde atrasado, qualquer coisa, já teria feito diferença. Mas não veio nada disso. Só ganhei um aceno do meu pai e um abraço meio sem graça da minha mãe. Nada de feliz aniversário. Nada de como tá o novo trabalho. Nada de senta aqui com a gente, vamos conversar.
O assunto da noite, de novo, foi o Calum. A empresa dele chamou ele para falar numa conferência regional de liderança. Meus pais ficaram super felizes enquanto ele contava sobre o convite, a lista de pessoas importantes e o que ele ia falar. Todo mundo bateu palma. Alguém perguntou se ele estava nervoso. A namorada dele respondeu: ele nasceu para isso. Eu tomei um gole de cerveja e só observei. Ninguém perguntou nada sobre a minha promoção. Nenhuma vez. Quando a comida chegou, fui ajudar a trazer as bebidas da cozinha. Ninguém percebeu. Enchi os copos de novo, peguei meu prato. Alguém até deixou cair alguma coisa. Eu ali, ainda invisível. Em um momento, minha mãe pediu para eu tirar uma foto do grupo. Peguei o celular, enquadrei todo mundo, e vi. Era uma foto com todos sorrindo, abraçados, o Calum no meio e eu fora da imagem, literalmente. Ela nem pensou em me chamar para entrar na foto. Só entreguei o celular de volta e disse que ia checar uma mensagem. Mas não fui embora na hora. Fiquei no corredor, fora do campo de visão, escutando. Estavam falando dos planos pro Natal. O Calum e a namorada iam viajar para fora do país. É o presente que eles dão para si mesmos, disse minha mãe. Meu pai falou que podia ajudar com as passagens. Ninguém parou para perguntar se eu ia passar o Natal com eles. Ninguém quis saber dos meus planos. Foi como se eu fosse só um visitante na casa onde cresci. Servia para ajudar, mas no resto do tempo, era como se eu nem estivesse lá. E foi nesse momento que decidi uma coisa: eu não ia discutir o passado. Eu não ia mais perguntar por que me tratavam como se eu fosse só um coadjuvante na minha própria família. Mas ia começar a responder de outro jeito. Então, quando chegou o Natal, eu não mandei presente. Não apareci. Nem mandei mensagem explicando. Deixei o silêncio falar por mim. Minha mãe ligou 3 dias depois. A gente sentiu sua falta. Eu disse que estava ocupado com o trabalho. Ela respondeu: você podia ter avisado. E eu falei: pensei em avisar. Mas lembrei que vocês não disseram nada quando embarcaram num cruzeiro no dia do meu aniversário. Ela ficou em silêncio. Depois respondeu meio na defensiva: não era para te magoar. A gente só achou que você não se importava tanto. Essa frase ficou presa dentro de mim. Não porque foi cruel, mas porque foi sincera. Eles realmente achavam que eu não me importava, porque fui eu que ensinei isso para eles. Ensinei a não esperarem reação de mim. Terminei a ligação com educação. Eu não estava bravo. Só decidido. Recusei o próximo encontro em família. Falei que já tinha planos. No seguinte, nem respondi. E, aos poucos, os convites começaram a diminuir. Eles ainda viam o Calum toda semana, ainda postavam foto do Brant, ainda marcavam ele em matérias sobre jovens profissionais de sucesso. E eu? Eu virei um fantasma dentro da minha própria família. Mas, pela primeira vez, parei de tentar assombrar a esse espaço. Parei de medir minhas conquistas esperando que alguém notasse. Tem uma mudança silenciosa que acontece quando a gente finalmente para de esperar reconhecimento de quem já mostrou que não está nem olhando para você. Comecei a focar no trabalho. Mas não para esconder meus sentimentos. Focar de verdade. Passei a sugerir ideias para os chefes, a correr riscos, a liderar uma equipe que dobrou de tamanho em menos de um ano. Depois disso, fui promovido para cuidar de 3 departamentos diferentes. Não era só número, era visão, estratégia, direção. Meu nome começou a aparecer em boletins de notícias do setor. Falei num painel. Passei a orientar funcionários mais novos. Eu não estava mais tentando agradar ninguém. Eu estava indo atrás do que sabia que podia fazer. E estava mandando bem. Naquele ano, comprei um lugar. Não era uma casa gigante, mas um AP numa cidade que eu amava. Claro, bem cuidado, perto de um parque, com uma varanda que pegava a melhor luz do fim da tarde. Fiz uma festa de inauguração. Convidei colegas de trabalho, alguns amigos da época da faculdade e meus vizinhos. Meus pais não estavam na lista. O Calum também não. Não foi para machucar. Só que eu não queria mais me apresentar para eles.
Não queria olhar para a cara deles e ver a comparação com o que o Calum tinha postado por último. Não queria a aprovação deles como se fosse um selo de visto em um passaporte que eu já tinha carimbado sozinho. Aí algo inesperado aconteceu. Um amigo antigo dos meus pais, alguém que eu mal conhecia, mas que me viu algumas vezes quando eu era criança, me mandou uma mensagem no LinkedIn. Foi curto e educado. Soube do seu sucesso recente. Parabéns. Seus pais devem estar super orgulhosos. Fiquei olhando para a tela. Senti um aperto no peito, porque não, eles não estavam orgulhosos. Não disseram uma palavra. Não perguntaram sobre o novo trabalho. Nunca ligaram quando meu nome saiu numa matéria do setor. Nem comentaram nada sobre o apartamento. Nem mesmo deixaram um like na foto que postei. Era a primeira foto em 6 meses. Eu ali, na varanda nova, copo na mão, sorrindo. Eles sabiam. Claro que sabiam. Temos conexões em comum. As pessoas falam. Amigos da família comentaram na foto. Minha prima até me mandou mensagem dizendo que tinha mostrado para a mãe dela. Eles sabiam. Mas mesmo assim, ficaram em silêncio. Depois veio o noivado do Calum. Foi um show completo, fotos num campo cheio de flores, hashtag personalizada de champanhe, e até um vídeo com drone mostrando o pedido. A legenda era: ela disse sim. Não teria chegado até aqui sem as pessoas que sempre acreditaram em mim. O primeiro comentário era da minha mãe: estamos muito orgulhosos de você, querido. Você construiu algo lindo. Fechei o aplicativo. Não porque estava com raiva, mas porque comecei, de verdade, a entender a diferença entre ser ignorado e ser livre. Não mandei presente. Não curti o post. Não respondi quando meu pai mandou mensagem uma semana depois dizendo que a festa de noivado estava chegando e que assumiram que eu iria. Respondi só: não vou. Sem explicação, sem desculpa. E, dessa vez, sem voltar atrás. Eles começaram a perceber o distanciamento. Eu sentia nas pequenas coisas mensagens rápidas só para saber como eu estava, aquela hesitação leve na voz da minha mãe quando deixava recado no celular. Mas eles ainda não tinham ligado os pontos. Porque quem nunca te enxerga de verdade, não entende por que você some. E eu não estava me afastando por raiva. Eu fui embora porque entendi, de uma vez por todas, você não deve proximidade para quem só te chama de família quando é conveniente. Você não precisa estar presente numa mesa onde seu lugar sempre foi emprestado, nunca realmente seu. Eu não queria aplauso. Não mais. Mas quando a indicação chegou, algo dentro de mim ainda brilhou. Aquele velho reflexo. Aquela parte que ainda queria que alguém notasse quando você finalmente quebra o teto que disseram que você nunca ia alcançar. O e-mail veio de uma organização do setor que eu sempre admirei de longe. Indicado: Alexander Reed. Liderança em tecnologia e análise. Li 2 vezes. Depois fiquei ali, parado. Sem sorrir, sem comemorar, só fiquei ali parado. Porque, pela primeira vez, eu entendi o que é ser reconhecido por pessoas que não tinham obrigação nenhuma de gostar de mim e mesmo assim gostavam. Meus colegas do trabalho fizeram um brinde. Decoraram a cozinha do escritório com fitas coloridas. Alguém fez um bolo com meu nome. Teve discurso, teve risada. Até meu antigo chefe mandou um cartão escrito à mão. Você conseguiu sem atalhos. Tudo foi por mérito. Tudo foi você. Postei só uma foto. Só a placa com meu nome na lista de indicados. Sem legenda. Os comentários foram chegando, amigos antigos, colegas, professores, até parentes distantes que eu nem falava mais curtiram o post. Meus pais? Nada. Nenhuma mensagem. No começo, achei que talvez eles não tinham visto. Mas aí recebi uma mensagem da minha prima Ila. Ela disse: vi seu nome na lista de indicados e comentei com a sua mãe. Ela disse que já sabia. Ela sabia. Só não falou nada. Ou não quis. Ou achou que não era importante o bastante para ligar. Uma semana depois foi a cerimônia de premiação. Roupa chique, salão grande, fotos formais. Eu não ganhei,
mas não precisei ganhar. Só estar ali já foi tudo. Ainda mais quando a sala inteira se levantou quando falaram meu nome. Eles me viram. Viram tudo que eu sou. E aí, quando cheguei em casa, vi um comentário numa das novas postagens do Calum. Mais um anúncio de carreira. Mais uma conquista. E lá embaixo, o comentário da minha mãe. Nunca estivemos tão orgulhosos. A hora do comentário? 2 horas depois de lerem meu nome em voz alta no palco. Eu não chorei. Não gritei. Só sentei e entendi uma coisa que eu não queria aceitar. Mesmo depois de tudo, nunca foi sobre eu não ter sucesso bastante. Nunca foi por eu não ser chamativo. Para eles, sempre foi sobre papéis. Eu nunca fui o filho favorito. Eu era o que resolvia as coisas. O que não pedia ajuda, então ninguém oferecia. Naquela noite, abri um documento no meu computador e escrevi uma carta. Não era para eles. Era para mim. Para aquela parte minha que ainda queria ser vista por eles. Que ainda esperava por uma ligação que nunca ia chegar. Você parou de esperar, eu escrevi. Você parou de tentar provar algo. Eles viram você. Só não quiseram reconhecer. E agora você não precisa mais disso. Nunca enviei essa carta. Nunca falei da nomeação com eles. Semanas depois, quando me ligaram para perguntar se eu iria no casamento do Calum, eu disse: não vou. Minha mãe hesitou. Ele ia gostar muito que você fosse. Ele nem perguntou. Ele só achou que eu apareceria. Esse é o problema, eu disse. Ela ficou em silêncio. Depois respondeu meio na defensiva. Não precisa fazer disso uma coisa tão dramática. Não tô fazendo. Só tô sendo honesto. Ela não discutiu. Não pediu desculpas. Só desligou com um. Então tá, se cuida. E foi isso. Sem mais nada. Só aquele silêncio que eu já tinha aprendido a viver. Mas agora era diferente, era do meu jeito. Eu não fui ao casamento. Não mandei presente. Não mandei desculpas. Não respondi no grupo da família quando postaram uma foto do Calum com a esposa, andando pelo corredor com aquelas luzinhas no teto. Silenciei o grupo. Ninguém perguntou onde eu estava. Pelo menos, não diretamente. Mas 2 dias depois, recebi uma mensagem do meu primo Sam. A gente não se falava fazia mais de 1 ano. Não por briga, só pela vida mesmo, cada um no seu caminho. Ei, não quero parecer estranho, mas, tá tudo bem com você? Respondi. Tô sim. Por quê? Ele disse. Todo mundo percebeu que você não foi no casamento. Sua mãe ficou meio estranha com isso, ele disse. Achei que você tivesse um motivo. Fiquei pensando por um tempo e respondi. Ela sabia que eu não ia. Sim, ele disse. Mas acho que ela não achou que você ia levar até o fim. Essa frase ficou na minha cabeça, porque era verdade. Eles estavam acostumados com a minha presença. Comigo aparecendo quando ninguém mais aparecia. Comigo sendo o que segurava tudo sem reclamar. Mas dessa vez, eu não senti nada. E a minha ausência deixou um buraco que eles não conseguiram esconder. No dia seguinte, Sam mandou outra mensagem. Falei com a tia Gil. Ela disse uma coisa estranha. Fala. Seu pai contou para algumas pessoas que você anda fazendo suas próprias coisas faz tempo, mas não falou o que era. Fiquei olhando para a mensagem. Então, eles nem contam para os outros o que eu faço? Acho que não, ele disse. Ela falou que ele mudou de assunto rapidinho. Não era só que eles não estavam orgulhosos de mim. Era pior, eles estavam com vergonha. Vergonha do que não podiam controlar. Eu não segui a ideia deles de sucesso. Não pedi ajuda. Não confiei neles. Não segui o papel que eles tinham imaginado para mim. E em vez de aceitarem o meu caminho, preferiram fingir que ele nem existia. Assim, nunca precisariam explicar por que ajudaram tanto um filho. Com viagens, dinheiro, elogios.
e deixaram o outro se virar sozinho. Naquela semana, eu e o Sam saímos para tomar um café. Ele me perguntou mais sobre meu trabalho, minha vida, minha mudança. Disse que se sentia mal por ter perdido contato. Acho que pensei que você estava ocupado demais, ele disse. Eu estava, respondi. Mas não para isso. Ficamos em silêncio por um tempo. Aí ele disse algo que me pegou de surpresa. Eu sempre achei que eles te tratavam de um jeito diferente. Eu só não sabia o quanto você estava carregando. Essa era a questão. Ninguém vê o peso até você finalmente parar de carregá-lo. Antes de a gente se despedir, ele me olhou e perguntou: Você acha que algum dia vai voltar para a família? Eu pensei um pouco e respondi: Não sei. Talvez, mas não como alguém esperando ser aceito. Só se eu puder decidir meu lugar. Naquela noite, passei pela carta de indicação que estava na moldura, a caminho da cama. Antes, eu costumava deixar ela perto da porta, para ver antes de sair pro trabalho. Era a prova de que eu era importante. Agora, ela só ficava lá, quieta, presente. Assim como eu, não precisava mais dela para me lembrar. Mas eu também não movi, porque algumas coisas não são sobre ser vistas. São sobre estar firme em quem você é, independente de alguém bater palmas ou não. A mensagem chegou 6 meses depois do casamento. Simples, inesperada. Ei, você está livre para conversar algum dia desses? Fiquei olhando para a mensagem por mais tempo do que deveria. Calum não era o tipo de pessoa que mandava mensagens vagas. Ele sempre era direto, sempre planejava, sempre o filho de ouro com a agenda cheia de compromissos e reuniões. Isso não era típico dele. Respondi 2 horas depois. Claro. Ele perguntou se a gente podia se encontrar para um café. Eu aceitei, ok. A gente escolheu um lugar no meio do caminho entre nós. Um café tranquilo, com janelas grandes e muitas cadeiras vazias para uma tarde de terça-feira. Ele parecia cansado, ainda elegante, ainda com uma jaqueta que provavelmente custava mais do que o meu primeiro mês de aluguel. Mas tinha algo desgastado na maneira como ele passava a mão no cabelo, e como ele não começou a conversa com um papo furado. Ele simplesmente disse: Você não veio ao casamento. Assenti. Não, não fui. Ele assentiu também. Sem acusar, só aceitando. Não fiquei surpreso, ele disse depois de uma pausa. Mas acho que esperava que você fosse. Eu sei, respondi. Mas você nunca me pediu para ir. Não diretamente. Eu precisava? É mais ou menos isso, ele olhou para o café. Acho que não pedi porque já sabia a resposta. E por que acha que a resposta seria não? Perguntei. Ele suspirou. Porque deixamos você para trás e fingimos que foi você quem se afastou. Isso me parou. Não porque fosse algo dramático, mas porque era verdade. E era a primeira vez que alguém da minha família dizia isso em voz alta. Sabe o que realmente doeu? Perguntei. Não foram as viagens, nem o dinheiro, nem o fato de ser ignorada. E então? Foi o silêncio. Foi ver todos vocês celebrando uns aos outros várias vezes, enquanto eu ficava de fora. Como se fosse normal, como se eu fosse apenas a quieta. Quando, na verdade, eu só tinha cansado de tentar ser importante em um lugar onde nem cadeira para mim tinha. Ele não discutiu, não tentou defender nossos pais. Apenas ouviu. Eles não queriam que fosse assim, ele disse, finalmente. Eu sei, respondi. Mas ainda assim, foi o que fizeram. Ficamos conversando por mais de 1 hora sobre as diferenças da infância, as pequenas coisas que eles faziam para favorecê-lo, as suposições que tinham de que eu estaria bem sozinha. E então ele disse: Acho que gostei de ser o favorito porque não sabia o que isso custava para você. E não sabia o que ser esquecido estava fazendo comigo. Eu respondi, até o momento em que parei de fingir que não doía. Antes de irmos embora, ele me perguntou se eu consideraria voltar. Não por eles, mas para aparecer, para ser vista. Talvez, eu disse. Mas teria que ser diferente. Eu queria que fosse. Isso era mais importante do que ele imaginava porque ele não estava me oferecendo um caminho de volta para como as coisas eram antes.
Ele estava abrindo uma porta pela qual eu não precisava passar rastejando. Naquela noite, recebi uma mensagem dele. Obrigado por hoje. Espero que não seja a última vez, respondi. Isso depende de todos nós. E, pela primeira vez, eu acreditei que poderíamos tentar. Não porque precisávamos consertar tudo, mas porque finalmente estávamos sendo honestos. A primavera chegou silenciosa. Sem grandes anúncios, sem convites formais. Apenas uma mensagem em grupo do Calum. Estou pensando em fazer um jantar simples aqui em casa no próximo fim de semana. Quem quiser vir, será bem-vindo. Sem pressão. Eu quase ignorei. Não por mágoa, mas porque não sabia mais o que significaria aparecer. Será que seria estranho, forçado? Como voltar para uma casa que um dia esqueceu que eu existia? Mas havia algo diferente na mensagem. Sem expectativas, sem cobranças, sem culpa. Apenas um convite aberto. Então, eu fui. A casa do Calum não era o que eu esperava. Nada luxuoso, nada exagerado. Só uma sala aconchegante, música tranquila e uma mesa de jantar longa, como se já tivesse ouvido muitas conversas importantes. Quando entrei, ninguém fez alarde sobre minha chegada. Nada de olha quem chegou. Ou reações dramáticas. Só o Calum dizendo: Oi, que bom que você veio. E outra pessoa também, minha prima Leila, sorrindo e puxando uma cadeira. Essa é para você. Não era nada especial, nenhum trono dourado. Apenas uma cadeira de madeira simples. Mas estava lá, de propósito. E isso significava mais do que qualquer um naquela sala poderia imaginar. Conversamos um pouco sobre trabalho. Comentei sobre uma nova contratação e uma mudança na liderança. Calum fez perguntas genuínas, mostrando que realmente estava interessado. Sem indiretas, sem surpresas falsas com minhas respostas. Minha tia Gil elogiou a forma como conduzia um painel da comunidade que ela viu online. Alguém mencionou o casamento, mas não como um ataque, só como uma referência de tempo. E ninguém tentou me fazer sentir mal por não ter ido. Eles estavam começando a entender que ausência nem sempre significa rejeição. Às vezes, é só o que resta para quem ficou em silêncio por tempo demais. Quando a noite já estava acabando, Calum me puxou de lado enquanto as pessoas ajudavam a arrumar. Não contei para a mamãe que você viria, ele disse. Levantei a sobrancelha. Não achei que ela precisasse saber. Não achei que fosse da conta dela. Ele disse, ela vai descobrir. E vai ter sentimento sobre isso, mas você não deve nada a ela. Assenti. Tem certeza de que ela não vai te criticar por me convidar? Ela já faz isso, ele respondeu com um sorriso. Então é melhor fazer valer a pena. Foi a primeira vez que ri disso tudo. Não de ironia, nem por mágoa, mas de alívio. Porque, pela primeira vez, não estávamos fingindo. Quando fui embora naquela noite, Calum me acompanhou até a porta. Sem despedidas dramáticas, sem discursos. Só um. Da próxima vez, você traz a sobremesa. E eu respondi, só se eu puder escolher a playlist. No caminho para casa, não me senti como se tivesse vencido uma batalha invisível. Não me senti triunfante. Só me senti em paz, como se finalmente tivesse parado de orbitar um sistema familiar que nunca fez espaço para mim. E, em vez disso, vi esse sistema se inclinar aos poucos para me encontrar no meio do caminho. Não porque exigi, mas porque parei de tentar agradar. Algumas coisas ainda não mudaram. Meus pais ainda não ligavam. Ainda não falavam sobre Calum. Ainda fingiam que a distância era coincidência. Mas eu não precisava mais do reconhecimento deles. Eu tinha construído algo longe dos holofotes deles e deixei crescer o bastante para não desaparecer na sombra que eles projetavam. A cadeira na mesa do Calum não apagou o que aconteceu, mas não precisava. Eu não fui lá para reescrever o passado. Fui para viver sem pedir desculpas. Nem sempre você recebe um pedido de desculpas. Nem sempre você ganha aplausos. Às vezes, tudo que você ouve é o seu nome sendo dito de novo. Não como algo de última hora, mas como alguém por quem vale a pena puxar uma cadeira. E, às vezes,
Isso já é mais do que suficiente.